Boa noite, Japão, bom dia, Brasil. Estamos ao vivo, coisa linda, ao vivo aqui no Mochiori para a gente conversar um pouquinho sobre atividades ao ar livre. Chegou a primavera, tá chegando o verão, daqui a pouquinho a gente vai estar aí suando até pelas orelhas. E a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com uma nutricionista, olha que coisa boa, uma nutricionista para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do que beber, do que comer durante as atividades e os passeios ao ar livre. A gente vai ter aqui também um educador físico, coisa maravilhosa, porque ajuda a gente a saber o que fazer e não fazer bobagem na primavera e no verão do Japão, que é úmido demais e é quente demais. Muito bem, eu sou o Carlinhos Villaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, seja bem-vindo. O Diálogos Mochiori é um podcast onde a gente cria um espaço para que os nossos convidados, eles compartilhem do seu conhecimento, das suas experiências e tudo isso contribua para a gente viver melhor e mais legal aqui no Japão. E quem pensa muito em deixar a galera vivendo bem aqui no Japão é o nosso patrocinador, o Projeto Tsuru, que tem atendimento psicológico, atendimento nutricional, tem também na equipe fonoaudiólogos que vão ajudar você a ficar legalzinho para você viver a sua vida aqui no Japão. Então, se você está aí desconfiado sobre uma possível depressão, se você está aí desconfiado porque você está tendo crise de ansiedade, ou mesmo você quer um apoio aí porque você tem um filho, ou uma esposa, ou um neto neurodivergente, né, dentro do transtorno do espectro autista, com TDAH, enfim, né, a gente tem aí essa galera que está interessada em que você fique bem, então procura lá para o Projeto Tsuru, projetotsuru.com, para você ser atendido. Muito bem, a gente vai entrar aqui no nosso tema, eu vou chamar aqui a Letícia, que ela já é de casa. Bem-vinda de novo, tudo bem com você? Obrigada, Carlinhos, tudo bem? Agora no Japão, né? Olha, não sei se é impressão minha, mas eu não estou lhe ouvindo. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui para mim. Não Eu tá acho que me eu fechei o ouvindo? microfone, agora estou sim. Ah, tá, Todo mundo está deixa. te ouvindo, eu que fechei a coisa errada. De iniciante, né? Para o pessoal iniciante em podcast é isso. Tudo bem? Perdão, voltando à minha pergunta. Tudo bem. Agora no Japão, né? Que é a última, primeira live que a gente fez, estava no Brasil ainda. Agora eu tô aqui na cidade de Nabe, em Miequim. E daqui a pouco vai fazer um mês que eu tô aqui no Japão. Massa, muito bom. E estreando aqui no Mochiori, o nosso professor de educação física. A gente vai conhecer um pouquinho melhor ele hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlinhos. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Oi, Letícia. Tudo bem? Prazer. Prazer, Muito viu? bem, a gente tinha planejado a gente ter o auxílio aí de uma pessoa da questão da psicologia, né? Uma pessoa que cuida da questão da mente. Infelizmente as agendas não bateram, então a gente vai seguir aqui o nosso bate-papo conversando um pouquinho sobre as atividades ao ar livre. E antes da gente seguir, que maravilha de pronúncia, né? Antes da gente seguir para o tema de hoje, que é atividades ao ar livre, para a gente pensar aí os benefícios, mas também os cuidados que a gente tem que ter, justamente por causa da temperatura, da umidade, que acaba muita gente passando mal, né? No meu trabalho é muito comum a galera desmaiar por causa da temperatura muito quente, caminhão, né? Empilhadeira, aquela coisa toda. Só fala um pouquinho, né, Letícia, do que você faz, qual é a sua especialidade, qual é a sua área de trabalho, você atende com a equipe do Projeto Tsuru, mas conta um Sim. pouquinho só para a galera saber um pouquinho qual é a sua área de atuação e depois eu vou pedir pro Neto também fazer uma apresentaçãozinha breve das experiências dele, do que ele faz da vida, que isso vai ser legal. Estou representando, né, o projeto Tsuru. Mais uma vez, obrigada, Carlinhos, obrigada, Neto, obrigado, Edu, né, do projeto Tsuru. Estou fazendo os atendimentos online, né, aqui no Japão, então continuo com os atendimentos no Brasil, online também. Minha especialização é em nutrição clínica na parte estética, e agora estou também estudando, né, que a gente não pode parar de estudar, nutrição com especialização na área de obesidade e na área esportiva, que é uma outra área que eu me interesso também. Ah, então tá bom, porque a gente vai falar de atividades ao ar livre, já é uma área de interesse sua aí. Sim. O Neto não precisa nem dizer que é a área de interesse dele, a gente se encontrou pessoalmente recentemente, o rapaz é todo bonitão, malhado, sarado, né, cheio de bota as crianças tudo pra correr, a veiarada pra sair da estagnação emocional aí.
Muito bem, Neto, se apresente por gentileza. Você está no Japão há pouco tempo também, né? A Letícia chegou aí pela sua segunda vez, se não me engano, há um pouquinho Sim. de tempo. E você está, o quê? 6 meses no Japão? 4 meses. 4 meses. Amanhã vai fazer 4 meses. Ah, você não pegou o verão japonês ainda, você não Não, não sabe o que é peguei ainda não. viver, você vai aprender o que é morar na sauna. É coisa maravilhosa, é uma delícia você viver no Japão quando a gente mora aqui na sauna. Mas manda ver, conta um pouquinho aí do que você faz. Eu vi que você deixa lá no seu perfil no Instagram que você fez aí uma especialização nos estrangeiros, tudo. Diz aí um pouquinho do que você faz da vida. Então, eu sou formado em educação física desde 2015. 2015, 2015, agora não, né? Faz um tempinho. Mas aí eu já fui professor de natação, academia também, fui personal em academia. E hoje, aqui no Japão, eu dou aula em escola e estou também fazendo alguns dias de treinamento no parque, ao ar livre. Ah, legal. Mas- E também, por último, sou técnico da CBF, técnico de futebol de categoria de base da CBF. Ah, que legal, coisa boa, coisa boa. Eu conheci, eu não era bem da CBF, mas era do Comitê Paralímpico Brasileiro. Eu tive contato, não vou dizer que pessoal, foi pessoal e não foi, porque a gente estava em pandemia e a gente não podia ter contato físico com a galera. Uma vontade de abraçar todo mundo e você tinha que manter uma distância. Tinha uma cerquinha, aí acho que 3 metros de distância e uma outra cerca. E a gente tinha que ficar conversando com os atletas de longe. Mas eu conheci um pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro que eles vieram aqui para Rama. Uhum, Aí para Hamamatsu e fizeram uma aclimatação aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer a equipe de bocha, alguns atletas de atletismo, porque a academia era na sala do lado, e eu conheci o pessoal de salto em vara. E foi um pessoal que eu conheci, mas foi uma oportunidade legal. É interessante conhecer a galera que trabalha com essa área. Gente, seguinte, eu não sou uma pessoa bem cuidada como o Neto, né, que faz exercício, aquela coisa toda. Eu volto do trabalho caminhando porque o médico japonês puxou a minha orelha, porque eu sou magricela, mas eu tenho o que o pessoal chama de sangue gordo, né? Eu tenho colesterol, sendo magrela, o que é uma tristeza. Mas apesar de não ser lá aquele horror, meu Deus, de 400, não é esses casos, é bem pouquinho, sei lá, 5, 10 acima, mas como eu tenho arritmia, o médico quer que eu cuide direitinho para não ter problema no futuro, né? Porque aí esse colesterol lá na frente, quando eu ficar mais velhinho do que eu já estou, com essa barba branquela, vai me fazer problema. Mas eu não sou o cara do esporte, né? Eu não sou um cara que fica indo pra academia, preciso ir, minha esposa tá me pegando no pé direto, porque ela quer que eu vá pra academia, pra ficar um velhinho Yankee, né? Mas não é o meu caso no momento, não curto muito futebol, brincava de vôlei lá no Brasil, mas tá aí a primavera. O meu moleque, ele anda de skate, ele dança, já tá pra rua, já tá com a prancha pronta aqui pra quando esquentar um pouquinho mais e começar a surfar, porque eu moro a 5 minutos da praia. Então ele já vai com a pranchinha dele pra surfar com os amigos. Mas eu não sou desse mundo dos esportes. E eu sei que o verão aqui no Japão ele é muito quente, ele é muito úmido. Brasileiro gosta de ir pra praia, ficar fritando na praia, né? E aqui é literalmente fritar, né? Porque dá 40 graus quase, com aquela umidade horrorosa de 90% de umidade relativa do ar e você morre cozido. E me ocorreu da gente conversar sobre isso porque a galera já tá indo pro futebol, já tá indo pro vôlei, a galera já tá começando a se preparar pra surfar. Eu conheço uma galera que gosta os trilheiros, né? Gosta de caminhar nas montanhas. E a gente tem 2 universos. É comum, sei lá, a galera vai caminhar na montanha e passa mal, cai a pressão. Aí você vai ver, tem a ver com hidratação, tem a ver com comer, né? Com o que comeu, o que deixou de comer. Ou a pessoa vai, tem falta de ar, tem taquicardia, dói a perna, tem cãibra, sei lá, é um monte de coisas. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho assim, esses 2 olhares. Primeiro, do ponto de vista tanto assim de como o corpo absorve os nutrientes, esse tipo de coisa, o olhar positivo quanto da parte física, qual é os benefícios da gente ter atividades ao ar livre, seja um vôlei, seja uma caminhada, seja sei lá, uma corrida para quem gosta de correr, um surf. Do ponto de vista de vocês, qual é o ponto positivo
dessas atividades ao ar livre, o que que a gente ganha fisicamente com isso, né? Assim, do ponto de vista mental, vou pedir aí a opinião de vocês, o que que vocês percebem de ganho, sei lá, de benefício, de bem-estar, mas falar um pouquinho da área de vocês, né? O que que a gente tem desse lado, assim, de benefícios que vocês enxergam, né, para essas atividades. E aí a gente vai dar um segundo passo, que é umas coisas mais práticas, né? Por exemplo, a galera vai fazer atividade física, vai caminhar, vai levar o filho pro zoológico. O que comer antes, o que comer durante. Eu até brinquei numa postagem que a gente fez, vai estar quente. O que que faz? Toma suco, toma refri, toma chá, toma água, toma cerveja. O que toma quando tá quente, né? Gelado, todo mundo quer uma coisa gelada, mas o que? Né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho com isso e eu vou pedir para Letícia, as damas começando. Diz aí, Letícia. Vamos pensar pelo lado positivo. Atividade ao ar livre, primavera, verão, você tá aqui desfrutando do Japão, tá passeando, colocando as fotinhas lá do Insta, matando a saudade do Japão. E aí? Então, eu já passei um verão aqui, né, há muito tempo atrás, mas eu sei que é muito calor. Na época também a gente fazia muito churrasco, ia pra praia, passeava. E assim, igual você falou, tem o lado do exercício físico, né, que a gente tem que tomar cuidado, que aí o Neto, né, vai conseguir até explicar, porque eu não entendo, né, tô estudando nessa parte agora. E nessa parte da alimentação é fundamental, né, que a gente mantenha o corpo hidratado, tenha cuidado também na preparação desse alimento, no transporte desse alimento. Então, vou fazer um piquenique com a família. Então, tem que tomar cuidado também no transporte para não ter nenhum problema, né, de diarreia ou causar alguma infecção intestinal, né, por conta dessa manutenção e também da produção dos alimentos. Você falou de diarreia, eu já fiquei imaginando aquele potinho com, sei lá, frango frito, farofa e uma maionesezinha para acompanhar, mas eu E o acho que churrasco, realmente, né, né? que a gente faz, né? Um tupperwarezinho com maionese nessa umidade e na temperatura que fica as coisas aqui no Japão, acho que realmente não deve ser uma boa escolha, né? Sim, então a gente tem que tomar cuidado, né, na alimentação, na hidratação durante o processo né, da exposição ao sol, a exposição ao esporte, mas também com o alimento, com esse transporte do alimento. Então, por exemplo, eu vou preparar o lanche do meu filho. Colocar em um local onde ele mantenha refrigerado durante o transporte até eu chegar no local. No local, se observar algum cheiro, né, algo diferente, também não consumir aquele alimento. Frutas também, né, que fruta, a gente acaba consumindo muita fruta, mas as frutas que têm mais água, elas acabam perdendo, né, as suas propriedades de nutrientes e até a sua aparência mesmo. O morango, quando ele fica fora de refrigeração, ele acaba, né, ficando impróprio para consumo, dependendo do tempo que eu fico exposta, né, na praia ou em algum churrasco. Abacaxi também, abacaxi ele conserva muito, mas se a gente deixar ele fora de temperatura, também posso ter algum problema. Então, sempre tomar cuidado com esses alimentos. Porque o alimento, né, esses alimentos que a gente fala que tem muita água, ele também é fonte não só de hidratação, né, pro ser humano, ele é fonte de hidratação para as bactérias também. É uma coisa E que eu não tinha pensado, sabia? Quando eu lhe convidei pra gente conversar, eu fiquei imaginando mais na questão assim, por exemplo, você vai fazer uma caminhada na montanha, né? É um tipo de exercício que vai demandar um tanto de energia, é uma coisa. Só vou sim, levar meu filho no parque. A gente vai andar no zoológico, não tem subida, não tem descida, né? O que que é legal comer num passeio desse? Agora não, eu vou fazer uma tarde inteira de surf. O que comer nesses casos, né? É legal comer uma sim, coisa pesada durante a atividade mais leve, é mais. sim. Mas eu não tinha pensado nessa questão do transporte do alimento. Não tinha nem me ocorrido isso de tem que tomar cuidado para não desandar o trem, né? Para não acabar com o passeio no meio do caminho, né? Então, acho que uma das preocupações que a gente tem que ter nesse momento é isso. Claro, fazer ingestão de alimentos leves, saladas, sanduíches. Depois, se você quiser, até posso abrir uma parte
dentro do projeto Tsuru, né, enviar também receitas de sanduíches, picolé de sorvete para criança, preparação com saladas de fruta, vários tipos de preparação diferentes, frutas secas também que pode ser levado, que é mais fácil para você transportar e não vai ter essa, né, diferenciação, não vai ter essa perda durante o processo. E, e observar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma atividade muito intensa ou vou me expor muito ao sol, então vou fazer uma hidratação mais intensa, com água, água de coco, suco. E também sempre prestar atenção no rótulo dos alimentos, né? Na quantidade de açúcar que tem nesse alimento, na quantidade de sódio, porque eu tô, né, no processo de desidratação, né? Estou me expondo ao sol. Então, quanto mais eu me exponho ao sol, eu vou perdendo água. Então, esse processo de reposição com água de coco, que seria mais ideal, a água mesmo, tem que sendo conforme mesmo as atividades e o nível de exposição também ao sol. A gente viu que, né, o sol, a Uma exposição é importante. curiosidade sobre a questão da hidratação. Eu ouvi falar uma vez de que o pessoal, por exemplo, quem gosta de uma cerveja, quando tá muito quente, né, vai fazer um churrasco na praia, leva a cerveja para se hidratar. E eu ouvi uma vez de que isso é uma certa enganação, porque na verdade o Uhum. álcool ele vai enganar o teu cérebro e vai fazer você urinar um monte e você vai na verdade mais desidratado que hidratar. Né, acaba sendo um Sim, efeito reverso. Você vai ingerir o líquido, só que vai expelir tanto que não vai resolver. Eu só queria que você me confirmasse essa informação. E outra coisa que eu fiquei curioso, por exemplo, se eu me entupo de suco de laranja desses de garrafa ou de maçã, que é um negócio que é bem doce, uhum. tem algum efeito colateral? Sei lá, eu tô hidratando com um negócio cheio de açúcar. Isso tem algum efeito colateral na hidratação? Ou vai facilitar, eu, de repente, sei lá, passar mal porque tá quente? Não sei, me ocorreu aqui, tá? Pergunta de quem não sabe mesmo. Sim. Então diz aí. Então, vamos começar com o suco que você acabou de falar, né? O suco de maçã ou de laranja. Se eu for pensar antes de uma atividade física, então eu preciso de carboidrato, né? Então o açúcar é um carboidrato que seria interessante consumir antes de uma atividade ou, né, antes, durante o passeio, não teria problema. Claro que a quantidade, se eu tomar 1,5 litro de suco, não fazer ingestão de água, uma quantidade muito grande, pode ser um problema por conta da quantidade de açúcar, né, que tem, e a quantidade de sódio também que tem em alguns alimentos. Que vai fazer o processo inverso, ao invés de hidratar, ele vai causar a desidratação. Então, sempre olhar o rótulo, né, do alimento, verificar quanto menos ingredientes tem, né, no caso dos sucos, e preparações assim, tem água de coco mesmo, ou até um isotônico, quanto, né, o isotônico que aí depois eu posso até falar de volta com o Neto, quando ele estiver explicando a parte de educação física e tal, que eu consigo, né, repor esses sais minerais, a água, mas sempre olhando a quantidade de açúcar. No caso do álcool, o álcool ele faz esse processo de inverso, né, que você falou, que ele acaba aumentando o fluxo, né, aumentando a quantidade de urina. Então, tem um hormônio que ele ajuda a regular a temperatura do corpo, ajuda a regular a absorção e a absorção da água no organismo. Então, no caso, quando esse hormônio ele está desregulado pela quantidade de álcool e eu acabo não fazendo a ingestão de água, se eu fizer na mesma proporção, estou tomando uma latinha de cerveja, estou tomando um pouco de água. Se eu dosar, né, a quantidade de água com a quantidade de álcool, eu consigo manter esse equilíbrio, né, que o meu corpo precisa para ele funcionar de forma adequada. Agora, quando eu faço a ingestão só de álcool e não tenho água, já não tenho a água antes de fazer essa ingestão do álcool e durante também a ingestão, eu acabo tendo esse efeito, né? E além de aumentar a diurese, né? Que é essa eliminação da urina, que causa desidratação, aumenta também a pressão arterial. Então, além, não é só a desidratação, né? Desencadeia outros malefícios também para o organismo.
E a gente vai voltar para conversar um pouquinho sobre a questão que você falou aí do isotônico, que são os sports drinks que eles falam aqui no Japão, né? O Aquarius, Pocari, eu acho que Sim, tá nessa linha, né? No Brasil a gente tomava Gatorade, eu nem sei se existe Gatorade, Gatorade aqui no Japão. sim. Aqui o pessoal é mais comum encontrar na maquininha, é o Pocari, acabei de falar um, Os esqueci o Aquários, nome, né? o É, o Aquarius Aquários. e tem as marcas de outras empresas, mas tem Sport Drink, alguma coisa nesse sentido. Neto, já que a gente está falando de Sport Drink, vamos falar aí pelo lado positivo. O que acontece de bom no nosso corpo de fazer uma atividadezinha ao ar livre, coisa que o tio Carlinhos vai fazer aquela cara de mas sou sedentário, tá? Sentindo o trabalho braçal, vou fazer aquela cara de menininho, mas na verdade não jogo futebol, não, é melhor nem queira, viu? Porque não me convida não, que é vergonhoso, é melhor não. Mas diga aí, quais os benefícios da gente fazer uma atividadezinha ao ar livre? Então, a atividade física já tem um benefício que é a melhora na qualidade de vida, né? Então, você fazer atividade física vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar o sono, previne de algumas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, melhora a qualidade, a saúde cardiovascular, como estimula também a produção de vitamina D, como é ao ar livre, você tem exposição ao sol, então estimula a produção de vitamina D. E, sinceramente, assim, ó, atividade física ao ar livre transforma você em outra pessoa, viu? Numa pessoa melhor, numa pessoa mais disposta, numa pessoa mais alegre, porque aquela coisa assim, o contato com a natureza o tempo inteiro, com o ar puro, faz com que a gente se sinta melhor. Então, resumidamente, é isso. Você falou de contato com a natureza. Eu lembrei de um episódio que eu gravei há umas semanas atrás com um casal. Engasguei com alguma coisa aqui. Ele trabalha com economia e ela não lembro se era psicóloga, eu acho que era psicóloga. Aí ela deixou a clínica, ele deixou o trabalho. Faz um ano que estão viajando para conhecer os 74 parques nacionais que tem no Brasil. Que eles começaram a fazer trilha e tal e foram descobrir de que ninguém no Brasil passou pelos 74. Nossa. Aí ele, caramba, como a gente tem... Primeiro que eles se assustaram, né? Na entrevista eles falam, a gente se assustou que tinha tanto parque e depois se assustou mais ainda descobrir que ninguém no país visitou os 74. Aí eles começaram essa expedição, estão viajando há alguns meses, faltam mais alguns parques. Aí estão fazendo vídeos, estão dando dicas de como chegar, o que ir, tirar foto. E realmente eles falam, né, como esse contato com a natureza mudou muito eles, né? Eu moro aqui numa cidadezinha do interior, tem 60 mil habitantes a minha cidade, uma grande metrópole. E quando eu saio para trabalhar de manhã, se você olhar no horizonte, é mato e montanha e árvore. Eu moro pertinho da praia, então eu até fico feliz, assim, porque tem bastante árvore aqui no bairro. Você caminha, eu não sei dizer se é mata nativa, mas eu até acredito que seja, porque não foi mexido ainda, né? Porque inclusive é uma região meio histórica, né? Quem conhece aquela história da estrada que vinha lá de Kyoto até Edo, que sai lá de Kyoto e vai até Tóquio, uma parte dessa estrada passa na porta da minha casa. Eu moro nela, né? E a alguns metros da minha casa tem um lugar que é tipo um mirante, não é bem um mirante, mas você está num lugar um pouquinho elevado assim, e você vê um vale e o mar ao fundo. E esse lugar, ele é histórico, né? Tem pinturas bem antigas do Japão que retratam esse lugar, porque parece que tinha uma parada de viajantes aqui na região, e o pessoal parava aqui, então ela é retratada na história do Japão. Mas enfim, né? Como falando nessa questão de caminhada, no meu caso eu me sinto muito bem, né? Quando eu vou assim, né? O céu azul, né? Muito bonito o céu de primavera aqui no Japão, tem bastante mata. Aí eu não sei, Neto, se eu tô ficando velho, mas agora piado de passarinho eu fico prestando atenção. Às vezes até gravo, porque assim, né? Vocês que estão aqui no Japão talvez não lembram, mas se você rodar o ano inteiro, o pessoal sempre, né? Aqui tem neve. Aí tem as folhas vermelhas do outono, tem muita flor na primavera e tem aquele calor escaldante no verão.
Mas você consegue perceber as estações pelos passarinhos também. Se você prestar atenção, quando começa a chegar os passarinhos no inverno, você já sabe que a primavera está chegando perto, porque eles começam a voltar do processo migratório. Aham. E aí eu consigo reconhecer. Quando tem alguns passarinhos, já que agora que eu moro no apartamento aqui há uns 4, 5 anos, quando eles começam a cantar, falar primavera vai chegar. Que esse aí só canta no período primavera-verão. Né? E quando chega lá no outono, você percebe que o piadinho vai indo embora, vai ficar as pombas, fica o caraço, né? Gritando, dando risada à sua cara, estourando o saco de lixo do bairro, todo mundo fica maluco. Mas é interessante, né? Esse contato que a gente acaba perdendo, né? A gente agora tudo tela, tela, tela. Isso é bem questão, né? E eu até queria, né? Se a gente pudesse conversar com a questão com uma psicóloga, quem sabe numa outra oportunidade, que eu fiquei curioso de saber, assim, os benefícios até dessa relação social. Porque, assim, a impressão que eu tenho, não sei, vocês podem dizer a impressão de vocês, mas de que a gente se sente bem nessa interação com as outras pessoas. Mas é legal, né, quando a gente tem esse olhar profissional, né, porque sempre tem um temperinho diferente nesse olhar. Agora, Neto, uma coisa que eu fiquei me perguntando, e até eu coloquei na postagem quando a gente estava anunciando a nossa gravação, por exemplo, aquecimento, alongamento, né? Alongamento e aquecimento, que eu acho que é a sequência correta. E muita gente acha que é frescura, vai, né? Pra eu mesmo, sou sedentário de tudo. Quando eu vou fazer uma caminhada na montanha, eu não fico fazendo polichinelo, alongamento antes de sair pra caminhar. Eu entro na fila com a galera lá e me enfio no meio do mato com o povo lá. Imagino que isso não seja exatamente assim a coisa mais aconselhável a fazer, ainda mais para um cara sedentário igual eu. Então a pergunta que eu lanço aqui para você alongamento e aquecimento, em especial nas atividades que a gente vai fazer ao ar livre agora. Caminhar, vai passar o dia andando com o filho, ou vai pra praia, vai jogar futebol, vôlei, skate, sei lá. É realmente necessário? Ou é frescura de orientador físico, né? Diz aí. Aí, Carlinhos, assim, é essencial, viu? O aquecimento antes de começar uma atividade física é essencial, porque o aquecimento ele faz com que você aumente a temperatura do seu corpo, faça uma vasodilatação. Isso é o quê? Aumenta a quantidade de oxigênio e sangue indo para os seus músculos. Então, o seu corpo ele começa a entender que você vai se preparar para uma atividade física. Então, quando você vai fazer atividade física sem aquecer, muitas vezes tem uma lesão. Mas é porque você lesionou? Porque seu corpo estava relaxado. E diretamente você foi para a atividade física. Então, a ideia é fazer o quê? Faz um aquecimento e depois faz a atividade física. Aí o alongamento, terminou a atividade física, aí você faz o alongamento. Tem muita gente que tem esse debate. Alongamento faz antes, alongamento faz depois, e agora? O que a gente faz? Verdade. Então, normalmente, eu faço nos meus treinamentos o alongamento depois. A não ser que eu faça um alongamento que não seja alongamento estático. Porque, assim, tem muito estudo que fala que o alongamento estático, que é aquele paradinho, ele não ajuda muito na prevenção de lesão. E também ele pode fazer com que a sua atividade física ela diminua um pouco o desempenho de força. Então, a ideia é fazer o quê? Antes da atividade, faz um aquecimento. Prepara o seu corpo, a não ser que o alongamento que você for fazer seja um alongamento ativo. Entendeu? Não aquele paradinho, mas um alongamento específico ativo. E no final da atividade, aí você alonga o seu corpo, mas não é frescura não, viu? Isso é essencial, senão você lesiona. Neto, uma curiosidade aqui, aí eu sei que a Letícia vai poder dar alguma dica sobre isso, porque eu lembro de sempre a galera falar sobre cãibra e comer, por exemplo, sei lá, eu lembro do Guga, né, comendo um monte de banana na hora do jogo. Mas eu sou uma pessoa que algumas pessoas ficam com raiva de mim, porque eu falei que pra elas, inclusive eu tava conversando isso domingo, que eu me lembre, na minha vida inteira, eu tive uma vez cãibra, eu acho que na sola do pé. Uma. Eu nunca tive cãibra. E eu sei que tem gente que sofre com isso muito e diz, cara, dói demais se você não tem isso. Primeiro que a gente tem raiva de você e primeiro que você é muito chato, né? Mas dói, né? Que muita gente reclama de cãibra. Então a minha curiosidade é, o que é cãibra? Porque na minha cabeça,
quem não entende nada, você tá machucando num exercício é por esticar demais. Eu sempre fico imaginando que o pessoal fala que são aqueles estirão, distendeu, rompeu o músculo, rompeu o tendão, quando a coisa é mais séria. Eu sempre penso nessa questão de romper, esticar demais e romper. E pra mim, sempre é muito confuso a ideia de que eu tô fazendo uma atividade física e de repente você fica duro. Eu falei, cara, como assim, cara? Por que a perna fica dura? Por que o, sei lá, cãibra no dedinho do pé? Tem um povo lá com o dedo tudo torto, assim. E eu, na minha cabeça, eu não consigo entender, porque na minha cabeça é esticar demais e, sei lá, quase estourar. E explicando isso depois, eu vou pedir pra Letícia qual é a dica pra não ter, né? Isso, não sei. Eu lembro, eu tô falando da banana porque é a única referência que eu tenho de que dizem que é bom comer banana que ajuda a não ter cãibra. Agora, se é verdade, eu nem sei, né? Diga-me a nutricionista. Mas diz aí, Neto, o que é uma cãibra pra comer de história? Então, a cãibra, ela nada mais é que uma contração involuntária, né, do corpo. Então, ela é uma proteção do seu corpo para que você não machuque, entendeu? Então, ela é assim, o seu corpo está fazendo uma atividade. Tem gente que tem cãibra demais na hora de alongar, entendeu? Aí Uhum. vai alongar e chegou num determinado momento, opa, se eu passar disso aqui, eu vou ter cãibra. E é batata. Se você passa, você vai ter cãibra. Então, às vezes é falta de mobilidade, falta de alongamento. Então, e assim, eu não sei como funciona a cãibra em relação à alimentação. Né? A alimentação é mais parte da Letícia aí. Mas é uma proteção do corpo para uma contração involuntária do seu corpo, protegendo você para não lesionar. Isso não é uma coisa ruim, então, assim, cãibra, assim, a experiência não é boa, né? Mas a cãibra em si Então, não é um problema. Então, ela é ruim pelo fato de mostrar que você está com falta de mobilidade ou com falta de força na sua musculatura, entendeu? Mas assim, Não, entendi. no, Ela é ruim no sentido de que ela aponta que tem um problema que veio antes, mas a cãibra em si exatamente, que é você uma precisa. proteção. É. Isso. Ah, legal. Ó, informação interessante. Palminhas para o Aproveitando, nosso Neto, professor. uma dúvida até. Porque às vezes eu tenho na batata da perna e dói muito. Se alongar ajuda a melhorar o alongamento? Ajuda, ajuda. Ajuda. Alongamento fundamental. Assim, ó, vai dormir, alonga. Alonga a sua panturrilha. Vai acordar, alonga a sua panturrilha. Quanto melhor alongada você vai estar, a sua musculatura tiver, menos cãibra você vai ter. Uma coisa que Legal. você falou aí de dormir, né? Eu já ouvi relato de gente que fala que tem muito cãibra, né? Tá difícil, né? Morar no Japão, você começa a perder algumas coisas. Muitas cãibras na hora de dormir, mesmo na cama, né? A pessoa se mexe na cama e Aham, ai, 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 ai. É aham, muito comum ouvir esse tipo de relato. Aí fala assim, cara, mas na cama, né, velho? Tá descansado, tá lá jogado, lá feito um panda na cama lá e tem cãibra. Pra mim é sempre é engraçado, assim, é triste pra quem passa por essa experiência, mas eu sempre fico curioso, né, de por que isso. Mas aí, Letícia, tem realmente alimentos que vão ajudar a controlar isso? Ou não tem nada a ver? É mito esse negócio da banana? Qual Não, que é? ajuda. A banana é o que mais tem o potássio, né? Então, por isso que o Guga fazia muita ingestão de banana. Mas as frutas em geral, as frutas, verduras, né, os legumes, eles têm em geral uma quantidade de potássio, né, boa, mas a que tem a maior quantidade é a banana. Por isso que os atletas acabam consumindo. Ui, pode falar até, Neto. Ô, Letícia, eu ouvi Hum. falar também que não são todas as bananas, tem banana específica, né? Ou Então, não? banana, quando ela tem uma quantidade de amido, né, açúcar, então a banana nanica mesmo, ela acaba tendo mais amido, por isso que ela é um pouquinho mais docinha. Então ela tem uma quantidade de potássio melhor. A banana da Sim, terra, ela já não tem uma quantidade tão grande. Então tá relacionada com a quantidade de amido também. Mas se você consumir brócolis, até uma couve-flor, uma couve, em geral os legumes e as frutas eles têm uma quantidade, né, de potássio e outros minerais que vão ajudar nessa dor, né, nesse equilíbrio osmótico, né, que é do nosso corpo quando tem a cãibra. Que, Bom, querendo eu ou não sei não, se o é uma Neto, reação não sei, química, né?
É verdade, né? Ah, aqui, o Nelton apareceu de novo. Fiquei preocupado. Ele ficou. A câmera desapareceu. Eu falei, o que será que aconteceu? Não, é interessante. Depois eu vou pedir, Letícia, inclusive, para você passar receitinhas aí, de Sim, repente dar umas sim, dicas vou aí, até anotar lanchinho, né? O aqui. pessoal vai muito pra. Sim. A Ah, gente leva sim. o dito cujo do onigiri, né? Que é uma Ah, preciosidade nossa, pra onde vai, né? Leva o onigiri pra criançada. Mas se quiser alguma coisa com mais folha, alguma coisa mais fresca, ou mesmo assim, sei lá, vai levar fruta, como levar, né? Essas dicas práticas vão ser úteis. Neto, me diz uma coisa. Existe limite nessa questão de aquecimento? Existem questão de, por exemplo, eu tenho arritmia, né? Sim. Eu não passei, eu posso falar até nunca, porque eu nunca fui para academia para ter um orientador, para tentar ver o que Sim. que meu corpo suporta ou não suporta. Eu nunca passei por esse processo. Então, se eu for fazer uma caminhada ou mesmo brincar de vôlei com os amigos, vai ser tudo por instinto. Vou lá fazer aquele Uhum. alongamento mequetrefe, vai alongar a panturrilha, vai pôr a mão no chão, se tentar pelo menos, se a barriga deixar. Mas não vai passar muito disso. Mas assim, existem alguns cuidados para se ter nesses casos. Sei lá, eu que sou sedentário, eu vou tentar fazer um aquecimento porque vou brincar com os amigos na praia de vôlei. Tem algum Sim. cuidado que eu tenho que tomar para não me machucar? Sei lá. Então, assim, como eu tinha falado antes, né? O aquecimento ele é essencial, né, para o início da atividade física. Mas o princípio de tudo é procurar um médico para saber qual que é o seu limite, como está o seu coração, como estão as suas articulações. Aí depois disso você entender como que você vai fazer. Mas um aquecimento assim, ó, 5 minutos, 10 minutos de aquecimento tá ótimo. Entendeu? Porque tem gente que também, quando vai para atividade física, ou é 8 ou 80, né? Ou não faz nada, ou também quando vai fazer, aí extrapola tudo. Ah, eu vou jogar vôlei, mas aí eu vou jogar vôlei a tarde inteira. E depois você não sabe como está o seu coração, aí pode dar um treco na quadra, entendeu? Rapaz, Então você a sabe ideia é. que eu não jogo vôlei a tarde inteira, mas se for jogar 3 rodadas de boliche, no outro dia dói o braço, hein? Rapaz. Não, mas é por isso que é bom, assim, antes da gente começar uma atividade física, procurar o quê? Um profissional habilitado. Procura um médico, faz um check-up para ver como você tá. Ah, mas eu sou sedentário, eu nunca fiz nada e para mim eu acho que eu tô legal. Uma coisa é você achar e outra coisa é você ter certeza de como você tá, né? sim. Então, entender o limite do corpo. Isso eu acho que também é uma coisa fundamental, entender o limite do seu corpo. Uma Mas outra não tem. curiosidade que me veio aqui, aí caso você queira acrescentar, você pode acrescentar. E calçado, cara, porque fiquei imaginando assim, tá bom, nunca fiz nada, então vou começar com aquela caminhadinha, né? Que o pessoal fala, ó, se nunca fez nada, não vai correr, né? Pra não ter um treco no meio da rua. Uhum. Vai caminhar. Caminha 20 minutinhos por dia, uma meia horinha por dia. E eu sei que calçado faz diferença, né? Por exemplo, eu trabalho com empilhadeira, eu subo, desço da empilhadeira o dia inteiro. E eu tava chegando muito cansado em casa. Eu falei, eu vou tentar fazer um negócio. Eu fui numa loja dessas que vende coisa para trabalho, né? Aqui tem a Workman, vende roupa, calça, sapato de proteção, óculos de proteção, essas coisas. Eu encontrei uma Uhum. palmilha de silicone que é feita para quem anda muito, ou para quem sobe e desce de coisas, que tem muito impacto. Cara, eu tô usando há menos de uma semana. A minha disposição, depois que eu cheguei em casa, é completamente diferente. Assim, é Não, outra mas é isso coisa. mesmo. Que eu É, chegava em casa com a mas, sola do pé doendo. aham, E essa questão assim, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada que seja. E calçado, cara, beleza, assim, pro corpo, né? Do ponto de vista de aham, joelho. Eu sei que sobrepeso também força joelho, é o que eu ouço sim, falar, por exemplo, né? sim. Mas e calçado? Sei lá, vou caminhar. Tem algum cuidado que eu tenho que ter com esse calçado? É diferente do. O calçado da caminhada é diferente do calçado da corrida, do calçado do vôlei. Eu sei que profissional tem diferença, mas assim, pra gente, Ah, né? E aí? sim, tem diferença. Tem diferença porque o calçado ele interfere demais na atividade que você vai fazer. Então, assim, ó, ah, eu vou caminhar de All-Star. Caminhar de All-Star, dependendo do o tempo que você vai caminhar, você vai ferrar o seu joelho. Então, quanto mais um calçado confortável,
um calçado que tem um bom amortecimento, assim, ó, para caminhada, aí para corrida também, outro calçado específico para corrida, então é muito bom. E também tem aquela ideia, assim, de que calçado para corrida e caminhada, ele tem validade. Às vezes você pensa assim, eu uso tênis, eu corro e caminho faz 8 anos com o mesmo tênis. E eu tenho uma dor danada no meu joelho aqui. Por que será? Por causa do tênis. Entendeu? Aí você troca e pronto. É igual, deixa eu ver aqui, quilometragem de carro. Entendeu? Calçada é do mesmo jeito. Para atividade física. E é diferente. Eu fiquei sabendo que... Eu não sabia que tênis tinha validade. Eu descobri que tênis tinha validade, no caso de você fazer alguma coisa, vou dizer assim, profissionalmente, quando eu estudei uma época segurança no trabalho, eu descobri que capacete e sapato de proteção tem validade. Que na minha cabeça era assim, usa até furar, né? E não é. No Brasil, posso estar falando uma bobagem, faz muito tempo que eu estudei isso, tá? Eu era adolescente. Mas era o tipo de coisa assim, se você tá com um sapato de proteção e lá no, sei lá, porque tem sapato de proteção que tem proteção para descarga elétrica, para ácido, tem um monte de coisa assim, né? Tem os tipos, as categorias. Mas vamos dizer que seja um de descarga elétrica. E o cara teve um choque e parou na UTI. Dependendo do tempo que esse cara tá usando, já tá fora da garantia da fábrica. A empresa não se responsabiliza mais. Eu falei, não, cara, esse negócio era para ter trocado. Eu não lembro se era 6 meses, 18 meses, mas tem. E o capacete de moto também, coisa que eu não sabia. Né? Capacete de moto, se eu não me engano, também tem validade por causa da espuma que resseca, do material. E é coisa que a gente compra. Uma moto, você compra um capacete e roda anos com aquele negócio. Eu não sei quantos anos são de garantia, mas é interessante você falar de tênis de caminhada, tênis de corrida, que é uma coisa que eu não imaginava, né? Para mim é a teoria do usa até furar. Não, mas é bom, assim, você prestar atenção nisso, assim, para evitar lesão mesmo. Porque quando eu vim aqui para o Japão, né, quando eu cheguei, me falaram aqui, eu não sei se é verídico isso, mas que o japonês, antes dele praticar uma atividade física, ele compra todo o equipamento daquela atividade física e depois ele vai praticar, entendeu? Isso aí é interessantíssimo, porque a ideia é essa, a ideia é você o quê? Se equipar de uma forma que te deixe confortável e seguro para a prática da atividade física. Eu moro aqui do lado de um parque, né? Então, normalmente eu acordo 5h30, 6 horas eu estou ali dando uma corrida, uma caminhada. E tem muito japonês, assim, de idade, assim, caminhando, e todo mundo equipado, assim, que eu falo, nossa, será que eles começaram agora ou já faz muito tempo? Mas, assim, isso é muito interessante, viu? Eu vou falar de impressões minhas, tá? No Brasil, você comprar, por exemplo, você se vestir de Puma, do boné ao calçado, é muito caro. Para mim, a realidade, por exemplo, no Brasil, né, do trabalho que eu tinha na época que eu saí de lá, não seria um negócio fácil. Comprável, sim, né? Passa lá em suaves prestações e você adquire. É um negócio caro. Aqui no Japão é caro? Dependendo do que você vai comprar, por exemplo, coisas de beisebol aqui no Japão custam absurdo, mas é comprável. Então é muito comum alguém falar, vou fazer ciclismo. Cara, o cara vai na loja lá, pega uma bicicleta de 150 mil, compra o equipamento todo e vai pra brincar de final de semana na primavera e depois nunca mais mexe na bicicleta. Né? Mas faz parte da nossa realidade, né? Como é mais acessível por causa do poder aquisitivo de um trabalhador comum, a galera realmente faz isso mesmo. Você vai fazer, eu quero fazer, sei lá, natação. O cara vai lá, vai na loja de esportes lá, que tem aquelas lojas chiquetosas, que você vai lá e você que gosta disso deve brincar muito, né? Você vai nessa loja, você fica lá, olha tudo, tem de todas as marcas. Tem da marca da coisa que o Neymar usa, que o sei lá quem usa, tem todos essas séries especiais, né? Coisa assinada, você acha nas lojas aqui de maneira acessível. Então a galera compra mesmo, né? Você gasta lá, sei lá, 30, 50 pau, compra. Às vezes nem vai usar muito, mas compra todo equipamento, né? E de coisa de marca boa e usa, né? Interessante. Letícia,
Diz aí, né? O Neto entrou aí na questão do tênis, né? Eu tô imaginando uma galera que vai correr, eu tô imaginando a galera que vai jogar bola, né? Porque bola, como ele falou, né? A gente é tudo sem noção, né? Não faz nada o ano inteiro, vai jogar bola com amigo no final de semana, quer ficar jogando durante 6 horas. E eu sempre tenho na cabeça aquele negócio assim: ah, se eu vou fazer uma atividade física, eu vou comer alguma coisa mais leve. E é engraçado que eu vi uma vez uma reportagem das meninas que fazem aquele nado sincronizado. Rapaz, o prato daquelas meninas lá parece um pá de pedreiro, né? Elas comem não sei quantas mil calorias, uns pratões enormes e acaba, faz um intervalinho, já vai pra piscina com a barriga cheia, sei lá, não sei como é que é o negócio, mas pra minha cabeça, fala, imagina, comer esse tanto aí, tem que dormir a tarde inteira pra ficar bem, né? O que comer? Vamos dizer coisas, as atividades mais comuns, né? A gente tem caminhada, corrida, vou colocar trilha, que seria uma caminhada com um pouco mais de Sim. intensidade. A gente tem a galera que vai fazer futebol, vôlei, né? O que comer no antes? Tá, tô indo para fazer isso. O que seria mais aconselhável? Vou passar o dia com os meus amigos fazendo atividade X, né? Numa Certo. atividade mais leve, o que é legal comer antes e o que é interessante comer durante e o que é aconselhável evitar numa atividade mais intensa, por exemplo. Não sei nem se existe o que é aconselhável evitar, mas caso Sim. exista, o que seria o aconselhável evitar? Se for uma atividade mais leve, né, então não preciso também de muita. O aporte calórico ele pode ser menor, né? Então não preciso fazer uma ingestão muito grande de comida, né? De produtos, de alimentos gordurosos, muito açucarados, que tenha muita farinha, muito amido. Agora, essas profissionais, né, que fazem esse consumo muito alto, é porque elas precisam desse aporte calórico. Então, se eu vou fazer uma atividade, fazer uma caminhada com os amigos, fazer uma trilha, e eu, né, uma pessoa que não tem experiência igual eu mesmo, que faz, não tem uma frequência tão regular, o ideal é que não faça um consumo tão grande desses alimentos, ainda mais quando você consome gordura em excesso, que acaba fazendo esse processo de digestão ficar mais lento, então você vai ficar mais sonolenta, você não vai ter o efeito contrário, você não vai conseguir ter a energia que o seu corpo precisa, o seu corpo vai estar trabalhando na digestão, né? Então, se eu vou fazer uma atividade leve, eu posso fazer sanduíches, sanduíche com presunto e queijo mesmo, eu sei que tem um teor de sódio, mas tomar cuidado com a quantidade, né? Na verdade, eu não gosto de falar nenhum alimento, se você não tiver nenhum problema alérgico ou de saúde grave, você não deve restringir nenhum alimento. Então, fazer o uso dele de forma adequada, equilibrar um presunto e queijo com uma salada, conservar, né? Como eu falei anteriormente. Posso fazer um mix também de frutas secas, que aqui é também muito acessível aqui no Japão, né? Lá O também no Brasil a pessoal, gente quando vai não. fazer, por exemplo, caminhada, em especial na montanha, que a galera não quer levar peso, né? Porque você vai levar Uhum. sei lá, um Tupperware com fruta, aí tem o peso do Tupperware, da fruta e do gelo para conservar a fruta, aí começa a ficar pesado. O Hum. pessoal costuma comprar aquelas barrinhas de cereal. Você falou de fruta seca, eu lembrei dessas barrinhas. Essas barrinhas é uma Sim. boa mesmo, né, para quando vai fazer atividade? Então, se eu vou fazer uma atividade rápida, não vou, né, consumir diariamente essa barrinha, não tenho problema de diabetes, eu posso consumir, não tem problema. Ele vai dar o aporte calórico que eu preciso para desenvolver aquela atividade, né? Vai ser um alimento que não vai ter nenhum processo de degradação muito rápido, né? Então, eu consigo conservar ele de maneira adequada e também é um produto, igual você falou, leve, eu consigo carregar na bolsa. As barrinhas de cereais, essas frutas secas mesmo, chá gelado, água, o isotônico também, que dependendo, né, se eu vou fazer uma trilha muito intensa, então eu posso também fazer ingestão do isotônico, uma atividade muito intensa. Agora, se eu vou fazer uma atividade mais leve, água, suco, chá gelado já consegue suprir essa perda, né, dos líquidos que meu corpo, né, teve pelo processo de sudorese e, e transpiração, né? Transpiração então, nesse caso, o consumo de água
ele também tem que ser, a gente tem que tomar cuidado com o consumo de água. Até ia falar isso no começo, Carlinhos, porque assim, às vezes o que acontece muito, né? O paciente fala assim, nossa, eu não consigo tomar água, e eu só sinto sede, né? Assim, é muito raro. Eu não sinto sede, então eu vou tomar água quando eu chegar em casa, depois que eu chego do trabalho. Então essa quantidade também é muito grande, por exemplo, se eu estou fazendo uma trilha, eu começo a consumir muita água, eu posso ter também um desconforto abdominal, uma distensão do estômago. Se eu consumir uma água muito gelada também, né, e o meu corpo está quente, eu posso ter um choque térmico, né, posso ter um problema no esôfago também, né, essa contração involuntária do esôfago, que acaba sendo prejudicial também para a saúde. Então, tudo a gente tem que dosar, né? Sempre verificar, é uma atividade mais intensa, então não preciso consumir muitos alimentos, consumir alimentos leves, né? Levar ele e armazenar de forma correta para não passar mal durante o passeio. E durante essa atividade também posso fazer consumo de frutas secas, coisas também que não, eu não vou ficar com o estômago tão cheio, porque se eu tiver com o estômago tão cheio, eu não vou conseguir desempenhar aquela atividade de forma correta, ainda mais que eu não sou um profissional, né? Eu tenho que pensar dessa forma. E após a atividade física também de baixa intensidade, mantém a hidratação. Como eu perdi água nessas atividades, manter a hidratação com água, suco, tomar cuidado, né, com a quantidade sempre de sódio, de açúcar que eu falei. Chá, a gente toma muito chá aqui no Japão. Até estava pesquisando sobre o chá, porque eu falei assim, gente, o japonês toma Eles não muito tomam chá. quase praticamente Não água, toma né? Na água, fábrica eles não tomam água, assim, é só chá. E eu até fiquei muito curiosa e eu não achei nenhum estudo que fala que o chá ou a cafeína causa essa desidratação significativa, né? Então eles falam que o chá ele pode ser consumido, né? Claro que não de forma exagerada, mas aqui a gente vê o contrário, né? Que o consumo de chá é muito maior do que o de água. Pelo menos eu vejo isso É, dos aqui no japoneses. Japão, a impressão que eu tenho, assim, que no verão eles tomam muito chá verde, porque não tem Muito chá. açúcar, né? É, Sim, mas é muito comum a ingestão do mugicha, sim, o que o mugi é mugicha. o de trigo, né, Ele se eu tem não me os. engano, que aí eles dizem que é interessante porque ele não tem a cafeína, né? Então, se você estiver no calor, Sim, for tomar mais, ele é interessante. Aí tem, eu não vou lembrar o nome do chá, tem um que eles tomam muito também, são acho que 16 ervas diferentes misturadas. Tem outros que são 7 ervas diferentes ah, misturadas, esse eu mas não eles tomam. conheço. Eu não vou. Tem um que chama, acho que Sokenbicha, mas é marca, né? Mas é uma mistura e tem vários tipos de ervas. Aí talvez dê uma diminuída na cafeína, né? Pra ficar um pouco menos. Sim, Que eu acho que pra quem é mais sensível, enche a cara de chá verde e não consegue dormir depois à noite, né? Mas é pode interessante. O pessoal não ocasionar toma água. outros problemas. E eu não sei se você já percebeu, mas mais recentemente ficou muito popular aqui. Eu não lembro disso ser mais tão popular quando eu cheguei aqui no Japão. Não sei nem se tinha, mas agora o que é comum é ver a galera tomando aquela água aromatizada, né? Água com gostinho Sim. de mexerica, água com um pouquinho de gosto de uva. Eu acho horroroso aquilo, só pra tomar aquilo, eu prefiro tomar água. Mas eu conheço gente que não gosta do gosto da água. Não toma. Se for tomar, tem que ter aquele gostinho ou tomar chá. Aí a pessoa É, começou a tomar água porque tem esse gostinho. É suave, não, sabor, não né? sei nem se tem açúcar, né? Mas a pessoa começou a tomar água. O que pode fazer, Carlinhos, ao invés de tomar essas preparações prontas, né? Fazer a sua água aromatizada com abacaxi, melancia, morango, macerar a, a hortelã, né? Você pode colocar laranja, e tomar essa água saborizada sem açúcar. Você pode até usar uma água que ela é naturalmente gasificada. Ela também, então, não vai fazer mal igual ao refrigerante, né? Porque a quantidade de gás adicionado no refrigerante é diferente. Então, essa água aromatizada é um recurso bom, sim, para manter a hidratação. E é sempre importante também andar com a garrafinha, né? Porque a gente acaba, às vezes, falando assim, ah, não, eu compro água aqui mesmo. É muito fácil da gente comprar água. Em todo lugar tem essas maquininhas de água, café, chá. Mas é importante carregar a garrafinha, porque aí você consegue tomar água e ir repondo. Não tem aquela preocupação. E sempre também, voltando a falar da higiene,
lavar a garrafinha, né? Porque senão a gente tem outro risco também de contaminação por usar muito tempo essa garrafinha. Porque tem gente que coloca gengibre na água, né, para ajudar, né, no metabolismo e tal. Só que acaba não trocando esse gengibre ou deixa esse gengibre oxidando por muito tempo dentro da garrafinha. Então é importante fazer essa troca também. Tá falando de água aí, e eu tava pensando, ontem eu saí aqui e a gente foi conhecer um lugar aqui perto chamado Tarraro, né? Aí eu parei num combine e comprei uma garrafinha de água assim, diferente. Eu falei, o que será isso aqui? Eu coloquei o tradutor, aí tava lá água, equivale a 3 pés de alface. Caramba, será que é real isso aqui, cara? Não A preciso mais quantidade de comer água salada já e para de tomar essa fibra, água aqui já. Porque se for tem para muito negócio de água, fibra, não sei o que lá, água diferente, né? sim, porque a fibra, a água precisa da fibra, né? E a fibra precisa da água, uma precisa da outra. Então, uma água que tenha uma quantidade maior de fibra, eu vou conseguir melhorar o trato gastrointestinal. Então, eu vou conseguir melhorar a digestão dos nutrientes, vou diminuir constipação. Então, ajuda até na regulação do intestino, para quem tem problema, né, de desconforto abdominal, porque não consegue evacuar todos os dias. Então, essa água com fibra eu não vi ainda. Eu quero ver essa água. Eu ainda não Aí no conheço essa combine água. que tem. Ela é verde também ou não? Ela é É laranja. laranja? Eu vou procurar. É interessante. Tem umas águas lá no Brasil também que tem vitamina, tem fibra, mas também a gente fala qual a necessidade, né? Vamos ver se você não consegue realmente na alimentação suprir a quantidade de fibra e água, aí beleza usar essas águas de vez em quando, por uma emergência ou de vez em quando, né? Perto de treino, não consegui me hidratar muito bem hoje, aí é legal, mas fazer também o uso, né, de forma moderada, como qualquer outro alimento, né? Qualquer outra bebida. Como uma última sessão aqui de perguntas, Neto, uma coisa que me ocorreu é o pessoal que tem idosos em casa. Né? Por exemplo, eu moro num bairro que é o centro velho da minha cidade. E eu sei que Sim, tem filhos e netos que cuidam de pessoas de idade. E eu sei que deixar a pessoa de idade na ociosidade não é legal, porque ela perde a mobilidade, vai sim, perdendo. A gente naturalmente já perde a massa muscular e aquela coisa. Eu que sou magricela, a preocupação, por exemplo, da minha esposa é essa. Fala, cara, você é magrela, né? Se você ficar um velhinho que vai perder massa muscular, tu vai desaparecer, né? Então sim. vai pra academia, pelo amor de Deus. Mas, considerando quem tem esses pessoas mais de idade, que cuidados ter na hora de propor uma caminhada? A gente tem a questão da hidratação, mas assim, existe alguma orientação mais específica para quem vai tentar tirar o idoso? Eu tô pensando aqui, gente de 70, 80, 90. Eu sei que Sim, tem gente pela rua aí com 80 anos fazendo corrida aqui no meu bairro e tá bem melhor do que eu. sim. Mas imaginando que não esteja tão bem e esse filho vai acompanhar o seu pai, a sua mãe numa caminhada aí com 70, 80 anos. Aqui no Japão, 90 anos também é muito comum. Tem algum cuidado específico, alguma orientação específica que se costuma dar para esse cuidador na hora de propor uma caminhadazinha na quadra, em volta sei lá, de casa, enfim? Então, assim, quando a gente vai ficando mais idoso, uma das primeiras musculaturas que a gente vai perdendo é a musculatura do glúteo, né? Porque para de subir escada, para de fazer alguns exercícios assim que são específicos para fortalecer. Isso acaba machucando a nossa lombar, porque o nosso glúteo ele está fraco. Então, o que eu falo assim para essas pessoas? Pegue seu avô, sua avó, tente subir uma escada, vai caminhar com eles, caminha assim das 9 da manhã para mais cedo, nunca depois das 9 da manhã, até assim, ó, das 10 até as 3 fica complicado porque o sol está muito quente, né? E aqui, principalmente aqui no verão, o verão aqui, todo mundo me fala que é de rachar. Então é mais complicado ainda você caminhar com um idoso das 10 até as 3 horas da tarde. Então a ideia é o quê? Vai caminhar, caminha no parque,
ou se o quarto é muito longe, dá uma volta no seu quarto, dá 2 voltas no seu quarto, não. Mas assim, das 3 horas para mais final da tarde e das 10 para mais cedo. Quanto mais fresco, melhor. Beleza. É isso, gente. Aqui era um bate-papo para a gente ter algumas dicas práticas para você. Eu vou deixar aqui, né, o contato, se você quiser conversar com o Neto, no Instagram, Neto Buriti, só que tem só o T, né? @Neto BURIT. E eu sei que ele faz atividades, por exemplo, quem caminha aqui comigo sabe que eu faço parte de uma comunidade de fé. O Neto também faz parte de uma outra comunidade de fé, mas ele faz atividade com jovens, então de repente você vai fazer uma atividade com a sua escola, ou com a galera do seu bairro, ou sei lá, com a sua família, e você precisa de uma orientação, ou de repente fala, olha, a gente quer fazer uma tarde de vôlei aqui, será que rola você passar aqui para ajudar a gente a aquecer? Combina com ele de repente, se estiver por perto, e a agenda bater, quem sabe o Neto não pode te dar uma mão, ou você manda lá um Instagram para ele e vai ser massa. Letícia está aqui representando o nosso patrocinador, Projeto Tsuru, parceira, agora mais pertinho da gente aqui no Japão. Obrigado, Letícia, pela ajuda de sempre. E fica a sugestão, né, para você aí, nosso querido ouvinte, ou para você que está acompanhando a gente aqui, a nossa audiência ao vivo. Tem uma galera aqui mandando mensagem. A Denisa, parabéns a todo. E a minha filha Letícia, que bonitinho, palmas para a mamãe, tá aí acompanhando, coisa boa. O Ianil também mandou um oi aqui pra gente, muito massa. Fica a sugestão para você, nosso querido ouvinte, acompanhar lá o trabalho do Projeto Tsuru, @projeto_tsuru. Todo dia lá tem uma dicasinha da questão de saúde emocional, de nutrição, né? Tem os vídeos curtos também para a galera consumir. E fica a sugestão, né, para você que quer aí um acompanhamento psicológico. Eu, por exemplo, comecei a fazer acompanhamento parental. Olha que legal, né? A gente quer dar aí um desenvolvimento saudável para o nosso filho. A gente escolheu um dos terapeutas que tem ali que vai acompanhar a gente, dando dicas, dando sugestões de como a gente ajudar no desenvolvimento do nosso pequenino. E também pode ser o seu caso, né? Você, mamãe, papai, ou vovô, vovó, né, tá precisando de umas ideias aí para você melhorar e ajudar os seus pequeninos a crescerem e florescerem, fica a dica. Ou mesmo se você tiver aí um filho, uma filha com ansiedade, né, muito comum aqui, pré-adolescentes, adolescentes, lidando com depressão, lidando com ansiedade, então fica a dica, né, para você procurar o pessoal do Projeto Tsuru, @projeto_tsuru. Ali você vai entrar em contato pelo próprio Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo Line, enfim. O atendimento vai falar com você, vão indicar para você um profissional que se adequa ao perfil que você está procurando. Isso vai te ajudar e vai ser muito massa. Se você quiser acompanhar o que eu tenha feito aqui no Projeto Tsuru, ótimo, Projeto Tsuru, estou me entrando já no Projeto Tsuru, né? Se você quiser acompanhar o que eu tenho feito aqui na Nabecast, fica a minha sugestão para você me acompanhar no Instagram, @nabecast.jp. YouTube, Facebook, TikTok e Twitter está como @nabecastjp. Então, em breve teremos conteúdo exclusivo lá para o TikTok, mas no momento o vídeo curto que está no Instagram está indo também para o TikTok, mas se você curte essa rede social, fica o convite para você seguir a gente lá, @nabecastjp. E ali tem os cortes dos podcasts, tem um outro projeto onde eu tenho feito pequenos vídeos com interpretação em Libras, não sou eu que interpreto, tem um intérprete que faz isso para mim, e isso deve se tornar mais frequente depois que eu me formar na facu, lá no segundo semestre. Mas fica aí o convite para você seguir a gente. Se você quiser apoiar a produção aqui do conteúdo, na descrição do episódio tem como você fazer compras pelos nossos links de afiliado na Amazon, seja no Brasil ou aqui no Japão. Você pode fazer uma contribuição e pagar um cafezinho, né, que a gente brinca, falar, paga um cafezinho para nós, mandar uma ajudinha pelo PayPay, pelo PayPal, né? São maneiras de você apoiar a produção desse conteúdo se você está achando que esse conteúdo é relevante e você gostaria que a gente fizesse mais. Letícia, mais uma vez, obrigado. Neto, vamos ver se eu consigo lhe ouvir, que o Chiadinha tinha voltado, deixa eu ver. Você voltou. Está aí, voltou. Brigadão, valeu pela visita. A gente vai contar com você para outras atividades. Também foi um prazer, viu, estar com vocês aqui. Muito gostoso o papo com vocês. Foi massa. É isso, gente. A gente se vê. Obrigada, Carlinhos.
Tamo junto. Letícia já é de casa, já agora vai ficar no pé dela direto, né? A equipe do Projeto Suru tá sempre aqui com a gente. A gente se vê em breve. Até a próxima. Até a próxima. E o Sayonara, que eu sempre falo, né? A gente se vê em breve. Tchau, gente. Até mais. Tchau, boa noite. Fiquem bem. Tchau. Boa noite. Aí eu fico aqui com o pessoal para falar um tchau nos bastidores. Fui. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.